Entrevista. Destacamos na abertura dessa hora do Revista Brasil que hoje é o dia de controle da poluição por agrotóxicos. É um assunto bastante pertinente se a gente lembrar que o Brasil é o maior consumidor de agrotóxicos do mundo. E há muito tempo que se fala, não é novidade, que o uso elevado, o uso irresponsável dos agrotóxicos pode levar à contaminação de águas, de alimento, prejudicar ecossistemas, prejudicar a nossa saúde. É sobre isso que a gente conversa agora com o Carlos Hugo Rocha. Ele é membro da rede de especialistas em conservação da natureza, é doutor em manejo de recursos naturais pela Universidade do Estado do Colorado, que fica nos Estados Unidos. Carlos Hugo Rocha, muito bom dia. Oi, bom dia a todos os ouvintes. Muito bem, a questão dos agrotóxicos ligada à questão do agronegócio sempre traz bastante questões controvertidas, né? Sempre traz um debate muito amplo. No Brasil, a gente sabe que o uso é bastante elevado de agrotóxicos. Eu me lembro de um dado que diz que seria cerca de 7,3 litros de agrotóxicos por pessoa, todos os anos, né? Eu te pergunto como mostrar o que torna evidente que existe realmente excesso de consumo de agrotóxico aqui no país. Olha, realmente esse é um dos assuntos mais críticos e mais importantes da atualidade no Brasil. Né? Evidentemente, nós estamos vivendo uma realidade complexa no país, né? Tanto do ponto de vista econômico quanto do ponto de vista político, né? Mas a questão dos agrotóxicos é uma questão fundamental. E realmente, infelizmente, desde 2008, o Brasil se tornou o maior consumidor desses produtos. E esse debate, por mais que ele tenha sido recorrente, felizmente ele tem sido recorrente na imprensa, no sentido de alertar as pessoas sobre esse risco, mas mesmo assim isso tem sido insuficiente, porque na prática não muda nada. Na verdade, todo ano, né, nós estamos ligados à área da agricultura aqui no Paraná, na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e todo ano nós estamos vendo um aumento no consumo, no uso, na necessidade de uso de produtos químicos na natureza. E você falou muito bem, quando você chamou a matéria, né? Isso traz transtornos muito sérios à saúde das pessoas. Esses transtornos, esses problemas, eles estão se tornando cada vez mais claros, os riscos que eles apresentam à saúde. Eles apresentam, né, evidentemente que as pessoas têm diferentes suscetibilidades aos produtos químicos. Sim. Mas isso traz danos muito grandes à saúde humana, particularmente para crianças, para os nossos filhos ou para os nossos netos, e também para as pessoas que já estão debilitadas por outros tipos de doenças, né? As pessoas que estão passando por tratamento de doenças mais graves, ao ingerir produtos químicos na nossa alimentação, né? Daqui a pouco a gente vai almoçar, 70% do que nós estamos ingerindo na média no Brasil é contaminado por produtos químicos em graus diferenciados. E isso realmente é um problema muito sério que precisa ser tomado atitudes políticas condizentes com essa realidade. Pois é, quando a gente fala dessa questão da agricultura e quando nós falamos dos agrotóxicos, sempre surgem os argumentos que passam pelo viés da economia e ao mesmo tempo da segurança alimentar. O que eu gostaria de perguntar é até que ponto a gente já tem boas comprovações de que a agricultura ecológica, né, ela pode trazer a segurança alimentar a despeito das promessas do agrotóxico, para que a gente possa debater o seguinte: o agrotóxico ele é fundamental para que a gente tenha segurança alimentar no país? Olha, essa é uma excelente pergunta. E talvez a raiz, né, do problema e por ser a raiz do problema, ele, né, passa pela solução. Nós temos um modelo agrícola que o Brasil vem investindo há 40 anos, que ele é fundamentado no uso dos produtos químicos, né? O tripé melhoramento genético, fertilizantes solúveis e agrotóxicos, digamos assim, como os principais elementos do arsenal da produção agrícola convencional. Esse tripé, ele é sustentado por políticas públicas, ou seja, né, os agrotóxicos no Brasil, eles têm isenção fiscal.
Por exemplo, né, se uma pessoa vai comprar remédio, ele paga em torno de 34% do custo do remédio são impostos. Um agrotóxico, um produto químico que é usado na lavoura e é incentivado, e o agricultor recebe empréstimos, né, através dos programas agrícolas, através durante a safra, né, o agricultor tem acesso ao crédito rural e ele compra, ou seja, ele tem recursos para comprar esse agrotóxico com subsídio de impostos. Existe uma legislação no Brasil que isenta, por exemplo, em 60% o ICMS desses produtos comercializados. Ele isenta 100% de IPI, PIS e COFINS, ou seja, né, quando a gente isenta produtos de impostos, nós estamos, obviamente, incentivando o uso desses produtos, certo? E isso é um risco muito grande, e essa é uma das raízes do problema, ou seja, né, o consumidor ou o brasileiro, né, que paga impostos ajuda a subsidiar o uso desses produtos químicos que são usados em larga escala e tem esse problema. Bom, então isso compromete a busca de iniciativas pelos agricultores, pelos pesquisadores de alternativas para isso. Bom, qual a alternativa principal, né, digamos, que a gente tem para isso? Seria um novo modelo de agricultura com base na agricultura ecológica, com base na agricultura orgânica. Evidentemente que não vai ser na próxima safra que nós vamos conseguir transformar a agricultura brasileira, né, para uma produção limpa. Isso seria um processo que levaria muitos anos, algumas décadas, né, para que a gente pudesse fazer essa transição completa. Mas é o que buscam meta de países mais desenvolvidos, né? Por exemplo, a Suécia e a Noruega têm uma meta de que até o ano 2020, 30% da sua agricultura ser totalmente orgânica. Bom, como é que é possível isso, né? Como é possível fazer agricultura orgânica nesse contexto? Quer dizer, nós temos condições, nós temos exemplos concretos. Nós trabalhamos hoje aqui na região dos Campos Gerais, no Paraná, com um grupo de 500 agricultores que fazem parte de uma rede. São todas pequenas propriedades, na faixa aí de 10 até 20 hectares, algumas menores do que isso, que são orgânicas ou estão em transição para a agricultura orgânica. Sim. Bom, é um número pequeno em relação ao número total de agricultores no Paraná, né? Temos mais ou menos 300 mil pequenas propriedades e, digamos assim, nós estamos trabalhando com 500 propriedades, né, que formaram essa rede. Mas essas propriedades conseguiram vencer, né, os dilemas do uso dos agrotóxicos e conseguem ter duas coisas extremamente importantes. Primeiro, produzir alimentos com qualidade. Segundo, sem o uso de produtos químicos, principalmente, particularmente, no caso, os agrotóxicos. Ou seja, produzem com qualidade, produzem com quantidade e o que é mais importante no caso do agricultor, elimina os riscos de contaminação dele, de sua família ou dos consumidores dos seus produtos e ao mesmo tempo esse agricultor consegue ter um nível de qualidade de vida e de rentabilidade maior para a pequena propriedade do que se ele tivesse, né, inserido no modelo de produção convencional. Muito bem. E essa, né, junção de políticas de apoio a esses agricultores no sentido de assistência técnica, né, com o conhecimento que já existe para a produção orgânica, sim, é possível claramente nós fazermos uma transição nos próximos anos para que uma boa parte, pelo menos, dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros possa ser livre da contaminação de produtos químicos. Muito bem, esse é o Carlos Hugo Rocha, membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza. Ele é doutor em Manejo de Recursos Naturais pela Universidade do Estado do Colorado. Carlos Hugo Rocha, muito obrigado pela sua participação aqui no Revista Brasil, pela avaliação, né, que nos traz desse combate ao controle, à poluição causada pelos agrotóxicos aqui no país. Uma boa quinta-feira para você. Obrigado a todos, muito obrigado. Eu agradeço a oportunidade e boa tarde para todo mundo. Obrigado, uma boa tarde.